sou a professora de Euclidiane, de Matemática. Essa é a nossa aula 07 do nono ano e hoje nós iremos ver reflexão de uma figura em relação a uma reta. Então vamos lá. Em muitos lugares do mundo, os azulejos são utilizados na arquitetura. Eles recobrem fachadas de vários prédios históricos, entre outros. Juntos, esses azulejos podem fazer parte de um padrão geométrico formado a partir de transformações geométricas, reflexões, translações ou rotações. Veja na foto ao lado que a fachada do Palácio Pinho, localizada em Belém, no Pará, tem suas paredes revestidas por azulejos que apresentam simetria, né? Reflexão. Bom, dizemos que duas figuras são simétricas em relação a uma reta qualquer, quando uma é a imagem espelhada da outra em relação à reta considerada, que essa reta considerada é chamada de eixo de simetria. Isso quer dizer que se desenharmos as figuras numa folha de papel e dobrarmos o papel de tal modo que a dobra coincida com a reta em questão, as duas figuras coincidirão perfeitamente. Isto acontece porque pontos simétricos estão em lados opostos, mas à mesma distância do eixo de simetria. Isto é, o eixo de simetria é a mediatriz do segmento de reta que une esses dois pontos. Para entender melhor, vamos verificar algumas imagens. Olha só, os peixinhos da figura eles são simétricos em relação ao eixo Y. Neste caso, dizemos que o peixinho vermelho sofreu uma reflexão ou que foi refletido em relação ao eixo Y. Dizemos também que o peixinho verde ele pode ser obtido a partir do vermelho, por meio de uma reflexão em relação ao eixo Y. Lembra que lá atrás eu li que a reflexão em relação a uma reta é como se eu estivesse espelhando a imagem? Pois é, nesse caso aí dá para ver exatamente. Como se eu estivesse colocando um espelho, por exemplo, atrás do peixe verde, ia aparecer exatamente a posição desse peixe vermelho. E aconteceria a mesma coisa se eu colocasse um espelho atrás do peixe vermelho, apareceria esse peixe verde em relação a nosso eixo de simetria, que no caso aqui é o Y. Os peixinhos da figura eles são simétricos em relação ao eixo X, e neste caso, dizemos que os peixinhos vermelhos sofreram uma reflexão ou que foi refletido em relação ao eixo X. Dizemos também que o peixinho verde pode ser obtido a partir do vermelho por meio de uma reflexão em relação ao eixo X. Então a gente segue a mesma regra, né? Eu tinha aí o meu peixinho vermelho, e agora, ao invés de eu colocar o espelho atrás, eu coloquei em cima. E aí refletiu em relação à nossa reta X. E aí deu o meu peixinho verde. A mesma coisa aconteceria com o meu peixinho verde, caso eu colocasse o espelho abaixo dele, ia refletir aquele nosso peixinho vermelho, né? Então a ideia de reflexão em relação ao eixo é mais ou menos isso. Bom, reflexão de uma figura em relação a uma reta. Em matemática, ou mais precisamente em geometria, reflexão é uma transformação geométrica do ponto, da reta, do plano ou do espaço que espelha todos os pontos em relação, respectivamente, a um ponto, e esse ponto eu chamo ele de centro de reflexão, a uma reta, que nós chamamos ou de eixo de reflexão ou de eixo de simetria, ou a um plano, que nós chamamos de plano de reflexão ou plano de simetria. Observe esse exemplo, a figura PQRS, que é a figura que está em cima, ela foi levada à figura P', Q', R' e S', né, que é a imagem da figura original, por uma reflexão em relação à reta S. Os vértices foram ligados às respectivas imagens por segmentos de retas orientadas azuis. Aí acontecia a mesma coisa, gente. Quando eu quero refletir uma imagem, eu posso colocar o meu espelho, por exemplo, se eu estivesse usando, em qualquer ângulo. Neste caso, a minha reta S está mais na diagonal, né? Então, quando eu coloquei o meu espelho ali na minha imagem de cima, foi refletido a minha imagem de baixo. Mas observem que eles estão sempre à mesma distância da reta S. Bom, um caso particular de reflexão. Quando refletimos uma figura plana em relação a uma reta, nem sempre temos a figura original em um lado da reta. Por exemplo, o quadro A, B, C e D, que é esse quadro aí laranjado, foi refletido em relação à reta S, dando a origem ao quadro A', B', C'
e D', que é o nosso quadro azul. Perceba que parte do quadro ABCD está em um lado da reta e a outra parte está no outro lado. E aí, quando aconteceu isso, quando eu refleti, aconteceu a mesma coisa. A maior parte do quadro azul ficou do lado direito, mas ainda ficou uma parte do lado esquerdo da nossa reta S. Ao refletir cada uma dessas figuras em relação ao eixo de reflexão S, a figura obtida corresponde à figura original, né? Quando isso ocorre, o eixo de reflexão é também chamado de eixo de simetria da figura e a figura é chamada de figura simétrica. Por exemplo, no caso aí da minha letra A, eu tenho uma figura simétrica. Por quê? Porque quando eu passei esse eixo de reflexão, esse eixo de simetria bem ao meio da minha letra A, vocês observem que do lado direito e do lado esquerdo eu tenho exatamente a mesma coisa. Então vem a ideia lá do início. Digamos que eu tenho essa letra A desenhada num papel e que aí eu dobro o meu papel bem no meio onde está essa reta S. O lado direito vai se sobrepor ao lado esquerdo perfeitamente. A mesma coisa acontece com o meu trapézio. Digamos que eu tivesse meu trapézio desenhado na folha de papel exatamente como está aí. E aí eu dobrasse essa minha folha de papel bem ao meio onde está essa reta S, aí em vermelho. Então, a minha parte de cima ia se sobrepor perfeitamente à minha parte de baixo, né? Elas iam formar o mesmo desenho. Nesse caso, elas são figuras simétricas. É isso que eu chamo de simetria. Mas aí tem a construção de uma figura geométrica, né? Da reflexão. Então, vamos ver os passos para eu fazer essa construção. Considere o quadrilátero com vértices nos pontos A, B, C e D no plano desta página. Vamos fazer a reflexão em relação à reta R. A gente já viu uma reflexão parecida, gente, anteriormente. Então, vamos lá. O primeiro passo. Com a régua e o esquadro, eu tenho que traçar uma reta S perpendicular à reta R que passe pelo ponto A. E aí eu vou nomear esse ponto de intersecção de reta R e S como M. Lembre-se, duas retas são perpendiculares quando se cruzam em um ponto formando um ângulo de 90 graus. Então, o que esse primeiro passo me pediu, professora? Bom, eu já tinha ali minha reta R em vermelho. E aí, o que a questão quer? Ela queria que eu passasse essa reta S aí, que está em preto, formando um ângulo de 90 graus com a minha reta R. Só que essa minha reta S, essa nova reta que eu fiz, ela tinha que tocar ali no ponto A, e foi o que eu fiz. E aí tem um ponto de intersecção, né? Um ponto em que a reta R e a reta S se tocam. Percebam que é neste único ponto que elas se tocam. E aí esse ponto que elas se tocaram, eu chamei de M. Ali está o meu ponto A, onde a minha reta tocou, né? E aí o segundo passo. Com a ponta seca do compasso em M, né? Eu vou pôr a ponta seca lá no ponto M. Eu vou abrir o compasso até o ponto A. E eu vou traçar o arco que intersecta o outro ponto da reta S, que não seja A. E aí a gente vai nomear esse ponto de A', que é a imagem de A. Professora, não entendi. Observe ali onde está em vermelho, essa minha seta em vermelho, apontando ali no A'. O que eu fiz? Eu só queria mais ou menos, peguei a minha ponta seca do meu compasso, coloquei em cima do M. E aí abri o meu compasso lá até o ponto A. Aí eu fui ali pro lado de baixo da minha reta e tracei o meu ponto A'. Por que eu tive que fazer isso? Porque como eu estou fazendo um eixo de reflexão e eles são simétricos, eles têm que estar perfeitos, então o meu ponto A', ele tem que estar à distância da minha reta S, a mesma distância que o ponto A estava, por isso que eu fiz isso. Terceiro passo. Repita os passos 1 e 2 para os pontos B, C e D, e obtém os pontos B', C', D', imagens de B, C e D. Depois trace segmentos de reta entre os pontos A' e B', B' e C', C' e D', D' e A' para obter os quadriláteros A', B', C' e D'. Ou seja, como é que eu vou repetir esses meus primeiros passos? O nosso primeiro passo foi traçar uma reta. Essa reta ela tinha que ser perpendicular à reta R e tinha que tocar no ponto A, ou seja, ela tinha que formar um ângulo de 90 graus com a reta R
e tinha que tocar no ponto A. E aí o ponto de intersecção, o único ponto que a minha reta nova que eu fiz se encontrava, eu chamei ele de ponto M. Como que eu vou fazer para traçar a minha reta ali no D? Né? Fazer a mesma coisa, gente. Eu vou traçar uma reta que forme um ângulo de 90 graus e se encontre com a reta R em um único ponto. E também tem que tocar no ponto D, né? E aí, esse único ponto que a minha reta R e minha segunda reta se tocaram, eu chamei ele de N. Aí eu fiz a mesma coisa, coloquei a ponta seca do compasso em cima do N, abri até D e tracei o meu D'. A mesma coisa eu vou fazer para traçar o meu C' e o meu B' também. Então vamos lá. Lembre-se, na aula de hoje aprendemos que reflexão é uma transformação geométrica do ponto, da reta, do plano ou do espaço que espelha todos os pontos. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a aula, acesse a nossa plataforma Eduque, né? Veja o vídeo mais detalhadamente. Bons estudos e até a próxima aula.